É o pós-jogo do Ramiro, começando! Bora brilhar, bora trazer análise, informação para você. Que momento, hein? Que momento para começar aquele domingaço, aquela segunda-feira, se você está acompanhando na segunda-feira, com uma felicidade a mais para o torcedor corintiano. E claro que a gente entra no ritmo, no ritmo, na pisadinha, para comentar e analisar essa partida. Quero ver você participando, deixando o like. Deixa o like e inscreva-se no canal, isso é muito importante. Inscreva-se no canal porque isso também é fundamental. A gente tem a meta esse ano de atingir 50 mil inscritos. Será que vamos conseguir, rapaziada? Dá aquela força para o canal do Pedro Ramiro, porque isso é muito importante, de verdade mesmo. Valeu demais pela tua audiência. Bom, vamos falar sobre essa vitória do Corinthians diante do Palmeiras, resultado importantíssimo que o time comandado pelo técnico o Ramon Dias fez e garantiu diante de um Palmeiras que não é besta. É um Palmeiras forte, um time difícil de ser batido, um adversário que conhece muito bem o Corinthians, um Abel Ferreira que praticamente não perdeu para o Corinthians, né? Perdeu algumas vezes, uma vez é verdade, né? Mas duas vezes, mas no próprio Allianz Parque nunca havia sido derrotado pelo Corinthians. Chegou a terceira derrota contra o Timão enquanto treinador, mas o Timão fez uma partida, eu vou falar para vocês. Eu até tinha postado no meu Twitter. O primeiro tempo foi muito inteligente. Um primeiro tempo de muita inteligência do próprio Corinthians e do Ramon Dias. Por quê? Soube administrar o início desorganizado defensivamente. Defensivamente estava muito desorganizado no começo, mas o mais importante de tudo é que rapidamente ajeitou a casinha. Não tem problema, gente, você ter algumas dificuldades ao longo do jogo. O problema é que o Corinthians estava tendo, antes do jogo contra o Palmeiras, estava tendo dificuldades e não conseguia ajeitar a casinha. Agora, eles identificaram a dificuldade, rapidamente tomaram uma atitude, e aí, logo na sequência, o Corinthians melhorou demais, fez um primeiro tempo espetacular contra o Palmeiras. E aí que entra, acho que a diferença dos times vencedores e dos times que vão ficar só pelo caminho. Eu não estou dizendo aqui que o Corinthians já é campeão, mas só pelo fato de chegar a essa parte, vencer a partida da ida, já coloca o time como um vencedor, mesmo que na volta o Palmeiras vire e vai ser o grande campeão, mas o Corinthians não deixa de ser um time vencedor pela postura que teve no Allianz Parque, de verdade mesmo. É claro que o torcedor vai se interessar, obviamente, só com o título, mas a postura foi de um time vencedor, de que sabe que tem dificuldades, que sabe que tem erros, mas soube dar a volta por cima. O Palmeiras não soube explorar ainda no primeiro tempo, ainda estou falando do primeiro tempo, os ataques do Corinthians, que começou com o Ranieri mal, depois ele foi se ajeitando, começou com o Félix Torres com muitas dificuldades e também terminou com muitas dificuldades. É um jogador que realmente abaixo do nível, mas que também foi importante no gol do Corinthians. Agora, eu quero falar sobre um jogador, e aí eu já vou entrar na parte do segundo tempo, que o segundo tempo o Corinthians melhorou também, foi muito bem, isso foi muito inteligente, soube sofrer. O Tite falava muito isso. Você tem que saber sofrer. Você tem que saber levar gol. Você tem que saber o momento de se defender. Você tem que saber vencer. Isso é muito importante para um time como o Corinthians, que é um time que tem tudo para ser campeão paulista. Um time que soube administrar a pressão do Palmeiras. Eu quero destacar aqui, para mim, o melhor jogador da partida. E eu vou falar isso colocando ele à frente do Yuri Alberto. Fabrício Angileri, ou Andileri. Cara, que jogo do Andileri. Por que eu tô destacando? Primeiro porque jogar no Allianz Parque não é fácil. Segundo porque ele marcou o Estevão, que para mim é um dos melhores jogadores em atividade no futebol brasileiro. É muito difícil você marcar esse moleque, ele dá muito trabalho. E o Andileri fez essa missão muito bem. Muito bem. E ainda mais com uma defesa do Corinthians que é frágil, o Gustavo Henrique com algumas fragilidades, mas não fez um jogo ruim. O Félix Torres, apesar do lance que originou o gol do Corinthians e tudo mais, ele é realmente um jogador com várias dificuldades. O Mateuzinho foi bem também.
Ranieri melhorou ao longo da partida, o José Martínez foi substituído, não entendi, mas o Rian entrou bem também, tá tudo certo. O Carrilho, um jogador espetacular, que jogo do Carrilho, que partida do Carrilho, que atleta, que contratação. Para mim, até hoje, uma das melhores, se não a melhor contratação do Corinthians na última temporada. O Carrilho joga demais. O Garro fez falta? Fez falta, mas acho que pro jogo da volta já, ele vai estar 100%, é o que eu falei, eles vão aproveitar a data FIFA para recuperar o Garro. E é isso que deve acontecer. O Yuri Alberto fez um jogo também bom, foi útil quando necessitou. O Memphis também, que recebeu a bola do Carrilho e foi muito inteligente para alçar esse lance para o Yuri Alberto. Eu acho que assim, o gol foi muito mais mérito do Yuri Alberto do que qualquer outra coisa, porque ele ainda tinha 2, 3 caras na frente dele. E ele achou um cantinho, bateu em cima do Everton e finalizou muito bem. Aliás, ele acho que é o 4º ou 5º gol dele em clássico já. É espetacular a atuação do Yuri Alberto. Ele se tornou realmente um jogador longe de ser pipoqueiro. Mas eu vou destacar mais uma vez o Andileri. Cara, que lateral. Ele em campo demonstra como o torcedor sofreu nas mãos de Hugo e Bidu. Cara, que diferença técnica, que diferença de qualidade. Ele pode até nos próximos jogos cair de rendimento, mas tá tudo certo. Já ficou muito nítido, muito claro que é um atleta acima da média, que tem qualidade, que realmente tem condições de ser jogador do Corinthians. Porque me desculpe, Bidu, Hugo, podem ser pessoas legais, podem ser pessoas, mas não tem a mínima condição de serem titulares do Corinthians. Não tem a mínima condição de serem titulares e jogadores que servem para o Corinthians, para um time que quer ser campeão. Se o Corinthians quer ser campeão, esses caras não podem ser titulares. E o Andileri, apesar de eu ter assim, o pé atrás, eu estava com o pé atrás pelo histórico dele de 9 meses sem atuar, ele realmente deu conta do recado. E por fim, elogiar o Ramon Dias, que mais uma vez provou que é sim um grande treinador. Atenção, ele é um grande treinador. Pode ter sim suas dificuldades, pode ter sim seus problemas, mas ainda assim prova que é um grande jogador, um grande treinador. Mesmo que o Corinthians não leve o título, não tira os méritos do Ramon Dias no trabalho que ele faz no Corinthians, um trabalho de recuperação, que tem um elenco com algumas limitações, a parte defensiva é muito fraca do Corinthians, sabe trabalhar com esses jogadores. Então eu elogio aqui ele e o Emiliano Dias sem problema nenhum. Para mim, eles dois e o Andileri foram os craques do jogo nessa vitória do Corinthians. Vamos ver como vai ser a volta. Tem muita coisa para acontecer. Data FIFA agora, os jogadores se apresentam, as seleções. Vamos lá. Memphis na Holanda, José Martínez na Venezuela, o Carrilho no Peru, Félix Torres no Equador e o Romero no Paraguai. 5 jogadores que servem às suas seleções. Vamos ver como isso vai afetar o Corinthians. Mas é importante lembrar que a final é no dia 27, na quinta-feira. Então, pelo menos 2 dias, eles vão ter pelo menos 48 horas de descanso antes do último jogo, depois do último jogo que eles vão fazer pelas seleções. Isso se alguns jogarem, tem uns que só vão lá para ser coadjuvante, apesar de quase todos aí serem titulares nas suas seleções. Vamos ver como que o Memphis vai estar na Holanda também, enfim. Mas quero comentário da tua participação, quero você participando, comenta aí o que você achou do jogo, discorda de mim? Pode discordar, não tem problema nenhum, sempre de forma respeitosa. Um abraço, deixa o like, inscreva-se no canal, gente, isso é muito importante. Live 11 horas da manhã, todos os dias, aliás, nessa segunda-feira devemos ter convidados especiais.